Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 19, versículo de número 28. João 19, 28. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Estou esperando. João capítulo 19, versículo 28 e 29. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Repita comigo, diga: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Amém, irmão? Feche seus olhos um instante. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, é no nome santo de Jesus que eu venho nessa noite, Senhor, em oração, Pai. Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar ministrando aqui hoje. Senhor, eu não sou nada. Eu sou apenas um vaso. Senhor, a glória é toda sua. O poder é todo seu. A unção é sua. E só o Senhor pode fazer, Senhor Deus, tudo aquilo que nós necessitamos nessa noite. Eu venho te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor continue, Senhor Deus, agindo como tem agido aqui nas outras semanas. Derrama da tua vida, derrama, Senhor Deus, do teu poder. E que aqueles, Senhor Deus, que entraram por aquela porta nessa noite, possam ser, Senhor Deus, ricamente abençoados, ricamente recompensados. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus dessa igreja. Então, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como ovelhas, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui hoje na nossa quarta semana, na nossa quarta mensagem sobre as sentenças que o Senhor Jesus ele pronunciou na cruz do Calvário. Amém? Nós estamos aqui, na primeira semana, nós ministramos aqui sobre uma palavra de perdão. O Senhor Jesus ele ministrou uma palavra de perdão para aqueles que estavam ali ao pé da cruz, quando o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na segunda semana nós ministramos aqui sobre uma palavra de salvação. E o que é uma palavra de salvação? É quando ele estava ali na sua última pregação, quando ele estava ali na sua última ministração, e ele estava crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E a Bíblia diz, querido, que um dos malfeitores chega para ele e fala: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele diz o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então veio uma palavra de salvação para aquele último ladrão. E essa palavra de salvação, querido, ela fala muito conosco. Por quê? Porque a salvação veio para aquele homem no último minuto de sua vida, nos últimos minutos. Muitas vezes você olha determinadas pessoas que você acha que é um caso perdido. Você olha e diz assim: olha, aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali, já era, pode desistir. Querido, mas essa palavra, ela nos ensina, querido, que no último, até enquanto houver vida, há esperança. Essa palavra, ela nos ensina, querido, que o Senhor, Ele pode salvar até o último minuto de vida de um ser humano. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. E a terceira palavra, na nossa terceira semana, nós ministramos sobre uma palavra de abandono. Quando o Senhor Jesus, ele profere uma das sentenças mais misteriosas, que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E aprendemos, querido, que naquele momento, ele foi abandonado.
Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu e você hoje pudéssemos dizer: Deus meu, por que tem me abençoado tanto? Porque o Senhor tem feito tanto na minha vida. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Cada palavra que o Senhor liberou ali naquela cruz é uma fonte rica de ensinamento para nós. E hoje, querido, eu quero ministrar sobre a quarta palavra proferida, a quarta sentença, quando ele disse: tenho sede. Tenho sede. E o título dessa mensagem é uma palavra de justiça. Diga comigo assim: uma palavra. Diga novamente: uma palavra de justiça. O Senhor, Ele libera essa sentença, Ele fala da sua sede. Ele estava ali na cruz do Calvário. Sabe, querido, as trevas já estavam dominando a terra. A luz do sol já estava fraca, quase que indo embora. Quando de repente, o Senhor dos Senhores, Ele libera algo, uma palavra dizendo: tenho sede. E a minha pergunta é: como que o Rei dos Reis, o Senhor de todas as fontes, o Criador da água, Ele diz: tenho sede. Ele disse: tenho sede. Alguma coisa, querido, essa sentença está aí para nos ensinar. Quantos estão comigo aqui, digam amém. A primeira coisa, querido, que eu queria compartilhar com você é que essa sentença, essa declaração, tenho sede, ela significa uma sentença, um clamor de identificação. Então repita comigo assim, diga: um clamor de identificação. Amém? Para você entender, querido, esse clamor de identificação, você precisa entender algo, querido, poderoso. Primeira coisa, a cruz do Calvário, a cruz, na verdade, não só a cruz do Calvário, mas a morte de cruz, querido, era a morte mais terrível que alguém poderia sofrer. Sabe, amado, segundo alguns estudiosos, algumas pessoas poderiam ficar agonizando até um dia na cruz, sentindo dor. Com o Senhor Jesus foi diferente. Ele ficou naquela cruz por aproximadamente 6 horas. Porque ele ficou de 9 da manhã até as 3 da tarde. Mas algumas pessoas agonizavam um dia inteiro. Era uma morte dolorosa, era uma morte vergonhosa, uma morte humilhante. Era morte, querido, que se aplicava aos piores seres humanos. A morte de cruz, querido, era a morte que se aplicava aos piores homens que viviam naquela sociedade. Assassinos, rebeldes, homens, querido, que tinham um histórico terrível, normalmente eram sentenciados à morte de cruz. E eu digo para você, querido, que naquele momento, o Senhor Jesus, Ele estava ali crucificado, sem ter cometido sequer um crime, sem ter cometido sequer um pecado. Na cruz eram pendurados marginais. Na cruz eram pendurados, querido, aqueles que eram a escória da sociedade. Todos esses homens mereciam a cruz. E eu queria muito, irmão, que quando você estivesse ouvindo essa palavra, ao invés de você ficar pensando nas pessoas que mereciam essa cruz, eu queria que você trouxesse isso para a primeira pessoa. Por quê? Porque eu e você merecíamos aquela cruz. Eu e você merecíamos aquela cruz. Aí você talvez pense assim: ah, pastor, mas eu não sou nenhum marginal. Ah, pastor, eu não sou nenhum homem malfeitor. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, se tem alguém do seu lado. Vê se essa pessoa tem cara de malfeitor. Hein? Eu vou refazer a pergunta. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Vê se ela tem cara de ruim. Tem alguém aí com cara de ruim, irmão? Sim ou não?
Tem alguém do lado do Tolito, não? Vocês falaram que não tem ninguém com cara de ruim. Será que ninguém viu ele aqui? Leandro, você está ao lado de alguém que tem cara de ruim? Tá não? Que isso, você trouxe óculos? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Honestamente falando, essa pessoa que está do teu lado para você é ruim ou não é? Sim ou não? Não, né? E você é ruim? Quem aqui se acha ruim? Levante a mão. Vocês estão esperando eu levantar a mão para poder levantar, não é verdade? É uma graça, né, esse pessoal? Eu vou refazer a pergunta. Quem aqui se acha ruim? Levante a mão. Poucos. Porque muita gente aqui se acha boa, não é verdade? Só que eu quero dizer algo para você. Tem alguém aqui que dirige? Quem dirige aqui? Vem. Já levou uma fechada no trânsito? Já? É nessa hora que você vê quanta coisa ruim que tem dentro de você, não é verdade ou não? Nessa hora você vê o quanto que você é ruim. Você vê o quanto que tem coisa ruim aí dentro de você que você nem sabia. Tem alguém casado aqui? Quem é casado? Levante a mão. Quando a sua esposa te cobra aquele monte de coisa, fala a verdade, você descobre que ainda tem muita coisa ruim dentro de você, é verdade ou não? Sim ou não? Irmãos, vocês estão comigo aqui, amém ou não? Tem alguém dormindo aqui? Sabe, querido, quando você é injustiçado, olhe para mim. Não olhe para o lado não, sabe por quê, querido? Porque eu creio que essa mensagem, ela tem poder para mudar a sua história. Para mudar a sua história. Quando você é injustiçado, quando de repente você é traído, quando você é humilhado, quando você é abandonado, é nessas horas que você vê o quanto de coisa ruim que ainda tem dentro de você. Quando você vê alguém fazendo mal para o seu filho, aí, né? Quando você vê alguém fazendo mal para o seu filho, quando você vê alguém destratando a sua esposa, quando você vê uma mulher dando em cima do seu marido, credo, gente. São nessas horas, querido, que a gente vê que ainda tem muita coisa ruim dentro de nós. Você quer ver uma coisa? Olha para mim. No curso de casais, a gente aprendeu algo há umas 2, 3 semanas atrás, não sei precisar, sobre o que é raiva. Alguém aqui sente raiva de vez em quando? Quem sente raiva? Levante a mão. De vez em quando. Quem sente raiva sempre? Levanta as duas. Levanta as duas. Pode levantar as duas. Quem sente raiva sempre. O pessoal está até fazendo. Aí, oh. O pessoal está até fazendo. Que isso? Hein? Teve uma fileira que fez ola. Uou! Aleluia. Sabe o que é raiva, irmãos? A raiva é o sentimento que brota em você. Ouça isso. Raiva é o sentimento que brota em você quando você tem uma expectativa frustrada. Isso é raiva. Você quer ver uma coisa? Eu esperava um culto lotado hoje. Aí o que você imagina que o pastor sente? Na hora do louvor, os irmãos aqui estão ministrando e eu estou com aquela cara de endemoniado assim, ó. Aí eu olho algumas cadeiras vazias e eu falo: Senhor, afasta de mim esse cálice. Passa de mim, Senhor. Mas por quê? Por que que isso acontece? Porque raiva, ela surge com uma expectativa frustrada. Você quer ver uma coisa? Você chega cansada na sua casa, do seu serviço, mulher. Você espera encontrar a sua casa pelo menos do jeito que você deixou.
E quando você chega em casa, ela não está do jeito que você deixou, ela está 1000 vezes pior, porque um furacão chamado marido e crianças passaram por lá. O que você sente? Aí você sente alegria, dizendo como é bom servir essa família. Você sente raiva. E por que você sente raiva? Porque você tinha a expectativa de encontrar a sua casa, no mínimo, arrumada. Você quer ver uma coisa? Quando ele esquece a data de aniversário do casamento, a data do seu aniversário, você fica a semana inteira planejando. Não, quando chegar o nosso aniversário de casamento, ele vai me levar para passear. Aí ele vai e marca uma conferência. Quem é o doido que faz isso, irmão? Qual homem em sã consciência faz um negócio desse? Foi eu. Então a raiva, ela surge com expectativas frustradas. É a expectativa de ser tratado com carinho e você não é. É a expectativa de ser correspondido e você não é. É a expectativa de ser reconhecido e você não é. O que você sente? Raiva. E nessas horas, você descobre quanta coisa ruim que ainda habita dentro de você. Quantos estão comigo? Irmãos, vocês estão me acompanhando mesmo? Tem crente neste lugar? O problema, querida, é que quando a gente fala que o Senhor Jesus, ele estava ali, na cruz do Calvário, num lugar, sofrendo uma morte, que era uma morte de marginal, você pensa, nossa, ele estava ali no lugar do traficante. Mas você não pensa que ele estava ali, era no seu lugar. Por quê? Porque você se acha bom. Porque você ainda não consegue enxergar quanta coisa ruim que tem dentro de você, ainda. Vocês estão comigo, queridos? Você quer ver? A última exemplo de raiva é quando você, mulher, tem um dia difícil e você quer chegar em casa. O que você quer fazer? Quando a mulher tem um dia difícil, ela chega em casa, o que ela precisa fazer, irmãos? Falar. E com quem? Com quem? Com o marido. Na hora do quê? Do futebol. E ele está vendo o quê? O futebol. E ele não te dá a atenção que você esperava. O que você sente? Raiva. Você nunca desejou tanto que 22 homens quebrassem uma perna como numa hora dessa. É verdade ou não? Você nunca desejou tanto que caísse um raio e queimasse sua televisão. Mas por que isso, irmãos? Raiva. E por que você sente essa raiva? Porque você ficou frustrado. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele fez a sentença dizendo, tenho sede, ouça isso, foi uma sentença de identificação. Porque naquele momento, querido, ele estava mostrando o quão humano ele é, ou ele estava. Ele estava demonstrando, querido, que ele veio verdadeiramente como homem. E aí você me diz assim, tá, pastor, mas onde o senhor quer chegar? Que ele veio como homem. Então naquela cruz do Calvário, na cruz do Calvário ele não estava como Deus, mas ele estava como homem. Ele estava sentindo a minha dor, ele estava sentindo a sua dor, ele estava sentindo dores incalculáveis. E ali, querido, num momento ele sente sede. E eu quero que você imagine o Criador do universo, o Senhor das fontes, aquele que mata a sede de toda a humanidade. Naquele momento ele diz, tenho sede. Porque ele veio como homem. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Quando lá no Jardim do Éden, o inimigo, Satanás, ele faz o homem e a mulher comerem do fruto que não poderiam comer. Naquele momento, amado, ouça o que eu vou te dizer. Naquele momento, a comunhão com Deus é interrompida.
Satanás, ele consegue interromper a comunhão do homem com Deus, oferecendo para aquele homem um fruto que não podia ser comido. E naquele momento, querido, que a comunhão é interrompida, que o homem come daquele fruto que não era para comer, qual foi o primeiro sentimento que ele teve? Ele teve o sentimento de medo. Medo de morrer, medo do que poderia acontecer. E por que que ele sentiu tanto medo depois de comer? Porque ele tinha ouvido Satanás falar um tempo inteiro de um Deus que era mentiroso. Ele tinha ouvido falar o tempo todo de um Deus que não iria fazer o que prometeu. Ele tinha ouvido Satanás falar o tempo todo, querido, de um Deus que não era puro, que não era santo. E isso distorce a imagem que aquele homem tinha de Deus. Sabe, querido, talvez você olhe para mim e fale assim: ah, pastor, mas Adão foi muito fraco de mente por acreditar no diabo, sobre as distorções que ele colocou na cabeça dele sobre Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quantas pessoas que você admirava até o dia que chegou um infeliz e falou mal dela para você, e você começou a olhar essa pessoa com outros olhos? Quantas pessoas que você teve relacionamento, quantas pessoas que você teve amizade, até que um dia alguém chega e começa a falar mal dessa pessoa para você, e aí você começa a ouvir falar mal dessa pessoa, daqui a pouco você começa a enxergar essa pessoa, não mais com seus olhos, mas com os olhos daquela pessoa que ficou te envenenando. Alguém já passou por essa experiência, irmão? Por quê? Porque a gente começa a ouvir essas coisas, a gente começa a enxergar os outros na ótica do outro. E Adão, quando ele come do fruto, presta atenção, ouça-me. Quando ele come daquele fruto, querido, agora ele pensa assim: e agora? Qual era a imagem de Deus que estava construída na mente dele? Perdeu-se aquela imagem do Deus que ele tinha comunhão todos os dias, no fim do dia. E qual era a imagem que agora estava na cabeça de Adão? A imagem que Satanás criou dele. E olha, querido, eu quero te dizer algo nessa hora, segura na tua cadeira, porque eu vou te dizer, irmão, tem muita gente que está distorcendo a imagem de Deus em suas pregações. Tem muita gente mostrando um Deus que não existe em suas pregações. E eu quero te dizer algo, irmão, com todo temor e tremor. Com todo temor e tremor. Tem muita gente hoje que está com um relacionamento comprometido com Deus, porque não conseguem mais enxergá-lo como Ele é. Sabe, querido, quando Deus, Ele vai ao jardim do Éden, depois que o homem comeu do fruto, imagine aqui, vamos tentar ilustrar essa cena. Deus, quando Ele chega no jardim do Éden, o que Ele deve ter visto? Ele deve ter visto, irmão, um fruto comido no chão, jogado no chão, um fruto mordido. E era justamente qual fruto? O que não podia ser comido. Você acha que isso entristeceu Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Mas eu posso te afirmar uma coisa, irmão, com todo o meu coração. O que mais entristeceu Deus, você pode ter certeza, eu acredito que não foi ver aquele fruto mordido no chão, mas foi ver seu filho escondido em uma moita. Foi ver seu filho atrás de uma moita escondido, morrendo de medo dele. Porque todos os dias, quando ele chegava no jardim do Éden, irmãos, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão. Naquele dia foi diferente. Naquele dia, Adão não correu para os braços do pai, mas ele fugiu dos braços do pai. Sabe por quê, irmão? Porque todo mundo que tem uma imagem distorcida de Deus foge dele. Naquele dia, querido, ele não viu o sorriso nos lábios de Adão, mas ele viu uma expressão sisuda, uma expressão preocupada, uma expressão amedrontada, uma face amedrontada. Foi isso que Deus viu. E isso entristece o coração do pai de tal maneira, irmãos. De tal maneira. Sabe, querido, quantos filhos têm tido uma compreensão errada de quem é Deus? Eu não sei, querido, você que é pai,
Se os seus filhos alguma vez já fizeram uma imagem equivocada a seu respeito, isso dói bastante. Isso dói dentro de nós. Deus, Ele sente a mesma coisa. Tem muita gente, querido, que se relaciona com Deus na base do medo. E eu quero dizer algo para você, querido. Se Satanás, ele não consegue, ouça isso. Se Satanás, ele não consegue quebrar a tua comunhão com Deus, ele fica satisfeito de pelo menos fazer você se relacionar com Ele, Deus, com medo. Sabe por quê, irmão? Porque quem se relaciona com Deus com medo está a um passo de quebrar essa comunhão. E para ele é o suficiente, porque não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Então o que Deus faz? Deus não queria perder a comunhão com seu filho. Deus não queria perder sua comunhão com a humanidade. Então Deus se faz homem, porque a justiça exigia isso. Um justo precisava morrer por aquele pecado. Deus se faz homem. E Jesus então, ele vem a esse mundo como homem. E ele sofre nesses 33 anos de vida, querido, creio que todas as mazelas de uma vida humana. Acredito, querido, que ele começa a sofrer na sua infância. Por que sofrer na sua infância? Talvez um bullying de colega. Aí você me diz, pastor, que é isso? Bullying é coisa nova, não o nome. Mas o bullying já existe há muito tempo. Quem aqui já sofreu bullying na escola quando não existia bullying, o nome bullying? Quem já sofreu, irmão? Eu sofria direto bullying. Por quê? Porque as pessoas me olhavam assim e viam que eu não era tão alto. Eu tinha um apelido desastroso, irmão. Meu apelido era Cotoco. Isso é bullying. Aí às vezes eu novinho, me interessava por alguma mocinha bonita, gatinha, jogava o meu charme, já ia andando com aquele jeito assim conquistador. Daqui a pouco vinha aquele colega sacana, fala Cotoco, e você já saía de perto. Alguém aqui me chamar de Cotoco está excluído. Isso foi um bullying do meu passado, você está entendendo ou não? Eu já estou curado dessa vida. Porém, não queira despertar coisas ruins que ainda existem dentro de mim, amém ou não? Porque isso é como uma fechada num trânsito, amém ou não? Amém ou não? Então você acha que Jesus talvez não sofreu bullying? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Você quer ver o motivo? Maria parece grávida, Christian. Imagina se fosse você. A Camila parece grávida. Aí você fala, mas amor, como assim? Grávida. Aí você fala assim com ela, um exemplo, nós não estamos casados, temos tido uma vida santa, vocês ainda estavam noivos. Aí ela fala, não, filho, eu estou grávida do Espírito Santo. O que você acha que ia passar na cabeça dele, irmão? Me fala onde mora esse cara, que eu quero ir lá na casa dele agora. É assim ou não é? Hein? Você imagina na igreja? Hein? Ela falou que está grávida do Espírito Santo, gente. Vamos só esperar nascer para ver a cara de qual Espírito Santo que é aqui. Seria isso ou não? Sim ou não? Ela está grávida do Espírito Santo. Vamos ver, se for lourinha, é o Espírito Santo assim. Se tiver o olho assim, é o Espírito Santo assado. Se for ruivo, é o Espírito Santo tal. Maria estava grávida do Espírito Santo. Então Jesus, ele nasceu. Quem era o pai dele? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Quem era o pai? Você quer ver uma coisa, querido? Jesus, no seu momento de maior agonia e dor, ele foi traído por um dos seus melhores amigos. Alguém aqui já foi traído por amigo? Só quem já foi traído por amigo faz ui. Nossa! Jesus, ele foi abandonado por aqueles que estavam prometendo estar ao lado dele até o fim.
Você já foi abandonado por alguém que você esperava que estivesse do seu lado até o fim e não esteve? Alguém já passou por isso, sim ou não? Você já passou, fala, ui. Sabe, querido, Jesus tinha gente tentando matar ele, tentando matá-lo, chamando ele de mentiroso, chamando ele de falso profeta. Alguém já te chamou de falso crente? Alguém já tentou te matar? Alguém já tentou te bater? Olha para mim, irmão. Ei. Sabe por que eles fez homem, irmãos? Para se identificar com você. Porque quando você for traído, como você já foi, você pode chegar para ele e dizer, Senhor, está doendo muito essa traição. E ele vai dizer, um dia eu fui traído também, meu filho. Eu sei exatamente o que você está passando. É quando você for abandonado e você vê que está doendo muito, e você chega para ele e fala, Senhor, eu esperava que eles estivessem do meu lado até o fim, mas ele não está. E ele vai poder dizer, eu sei o que é isso, porque um dia eu passei por isso também. É quando você passa por, de repente, um bullying, por uma discriminação, por um tipo de humilhação, por um tipo de injustiça, e você fica revoltado, você chega e começa a orar, fala, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ele olha para você e responde, eu não só estou vendo, mas eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo, eu estou do teu lado, eu estou do teu lado. Então quando ele disse, tenho sede, era um clamor de identificação. Era um selo da humanidade dele. Ele estava como homem, morrendo a minha morte, a sua morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. A segunda coisa que eu vejo nesse clamor, tenho sede. Sabe, querido, é um clamor de redenção. Quando ele clamou dizendo assim, olha, tenho sede, ouça bem isso. Quando ele disse, eu tenho sede, os romanos imediatamente pegaram uma vara e fincaram nela uma esponja e embeberam aquela esponja num vinagre e colocaram na boca dele. Eu não sei se você sabe disso, irmãos, mas quando você vai estudar um pouquinho sobre essa cena, você vai ver que esse vinagre não foi nenhuma maldade deles, dos romanos. Porque conforme eu disse, quando o cara estava pregado na cruz, alguns ficavam um dia inteiro pregado numa cruz, agonizando, sentindo dor. Então os comentaristas todos concordam que aquele vinagre não era puro, ele era uma mistura de algumas substâncias, que quando o crucificado estava agonizando, eles colocavam aquela substância na boca do crucificado, para que ele pudesse beber aquele líquido, e assim, querido, de alguma forma, ser entorpecido, para trazer alívio para as suas dores. Então aquilo ali era como um anestésico. E quando Jesus ele disse, tenho sede, pegaram aquele vinagre e colocaram na sua boca, e ele bebe aquele negócio, e ele identifica que era aquele vinagre, que era uma substância como uma anestesia, uma substância para talvez entorpecê-lo. Ele se recusa a tomar aquilo. E por que ele se recusa? Porque ali ele estava numa cruz, ele estava morrendo uma morte redentiva. Ele estava morrendo, era no meu e no seu lugar, e para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita, ele precisava de passar por cada minuto daquela cruz, sentir cada dor, passar por cada momento daquela cruz. Então ele rejeita aquele vinagre. Ele rejeitou, foi por amor da sua vida, por amor da minha vida. Ele estava dizendo naquele momento, eu não vou beber desse vinagre, porque eu vim aqui, foi para isso. Eu vou cumprir o meu propósito até o fim. Até o fim. Ouça o que eu vou te dizer. Olhe para mim.
Sabe, querido, Satanás, ele odeia você. Satanás, querido, ele quer destruir você. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante, diz que o que fez Satanás cair foi a vontade de ser igual a Deus. E ele então é condenado, ele cai por terra, ele sofre a sua sentença, torna-se então inimigo de Deus. Agora eu quero que você imagine a cena. Ele foi lançado nessa terra. Um dia ele está passando ali pelo jardim do Éden. Daqui a pouco ele olha o homem. Você já imaginou o choque do diabo? Porque o homem foi feito o que, irmão? A imagem e semelhança de Deus. Talvez ele olhou. Será que eu estou vendo direito? É Deus quem está aqui, será? E quando ele vai chegando perto, ele vai vendo, não é Deus, mas é uma criatura de Deus e é exatamente igual a Deus. Então eu quero dizer, irmão, Satanás, ele tem inveja de você. Satanás, ele odeia você. Satanás, ele quer te envergonhar. Satanás, ele quer que você tenha uma vida miserável. Satanás quer que você sofra danos nessa vida. Satanás, querido, ele quer te destruir. Satanás, ele quer tirar a sua esperança. Satanás, querido, ele quer destruir os teus sonhos. Satanás, ele quer te roubar. Satanás, ele quer te destruir. Satanás, ele quer te matar. Porque você e eu somos tudo aquilo que um dia ele quis ser. Somos tudo aquilo que um dia ele sonhou ser. Então ele te leva, ele te tenta para você pecar. Ele te tenta, querido, para você fazer tudo que está de errado. Porque já que ele não pode tocar em Deus, ele toca naquele que é imagem e semelhança. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Quando Jesus estava naquela cruz, ele morreu para desfazer todas as obras de Satanás. E em terceiro lugar, esse clamor tenho sede, foi um clamor por vidas. Diga comigo assim, foi um clamor. Não, diga como um vencedor, diga, foi um clamor por vidas. Por que era um clamor por vidas? Há apenas duas passagens na Bíblia, querido, que se refere a Jesus estar com sede. Uma é essa na cruz do Calvário, quando ele disse assim, olha, tenho sede. Mas qual é a outra passagem que se refere a ele estar com sede? João capítulo 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo assim, e era? Ah, não, você pode falar melhor, diga, e era necessário passar, diga, passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus, ele estava com sede, amém ou não? Porque ele chega para a mulher e ele pede o quê? Água. Ele chega e pede o quê? Dá-me de beber. Então é uma segunda passagem que ele está com sede. E ele pede à mulher, poxa, dá-me de beber. E a mulher diz o que para ele?
como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aleluia. Então ouça bem o que eu vou te dizer, ouça bem. Nessa passagem aqui de João que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que ele está indo para Galileia, correto? Ele estava indo para a Galileia, ele deixou a Judéia e foi para a Galileia. Mas ele diz o seguinte, olha, a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por onde, irmãos? Mas você sabia que da Judéia para a Galileia tinha pelo menos 4, 5, 6 caminhos diferentes? Então por que ele disse assim? Por que a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria? Se existiam outros caminhos, os judeus não se davam com os samaritanos. Então por que era necessário passar por Samaria? É porque o Senhor Jesus, querido, naquele momento ele já tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele passou por Samaria, irmãos, foi simplesmente para poder se encontrar com aquela mulher. Agora ouça bem, porque talvez essa mulher representa a tua vida. Aquela mulher, ela estava indo com todo carinho, talvez isso não represente sua vida, mas se representar, aleluia, receba que é Deus falando. Aquela mulher, querido, era uma prostituta. Aquela mulher não valia nada. Aquela mulher, querido, ela além de não ter marido, ela pegava o marido dos outros. Aquela mulher, querido, ela era tão desprezível, que ela estava indo buscar água meio-dia. Era comum entre as mulheres buscar água de manhã cedo. Então quando aquela mulher estava indo buscar água, escute bem, ela estava indo pegar o resto da água. Ela não estava indo pegar o melhor da água, ela estava pegando o resto da água. Ela estava pegando uma água que já tinha, de um poço que já tinha sido mexido a manhã inteira. E você sabe, querido, que quando você pega uma água num poço, ou quando você entra num rio, ou num açude, que parece que a água é cristalina, quando você começa a andar, aquela poeira começa a subir, e a água que era cristalina, ela se torna turva. Era essa água que ela estava pegando para beber. Mas por que ela estava pegando essa água para beber? Porque ela já estava acostumada com o resto. Ela já estava acostumada com esse estilo de vida. Ela bebia o resto da água, ela ficava com o resto do tempo do marido dos outros. Quantos estão me ouvindo? Ela ficava, querido, com o resto do carinho que um homem pudesse dar para ela. Era uma mulher que estava acostumada com migalhas. Talvez você está aqui nessa noite, querido, você é exatamente como essa mulher, porque você é um homem, uma mulher acostumado com migalhas. Talvez você é uma pessoa que está acostumada, querido, com mais ou menos. Nós estamos vivendo um ano do extraordinário. Tem gente que é contra essa proclamação. Tem gente que chega e fala, é um absurdo proclamar que é o ano do extraordinário, porque quem não vive o extraordinário vai ficar frustrado. Quem faz esse tipo de afirmação, querido, no mínimo é um frustrado. Sabe, querido, tem gente que coloca no carro assim, ó, ouça bem, um adesivo, vê se você já viu. Nasci pelado, sem dente e careca, o que vier é lucro. Você já viu gente falando isso? É adesivo, assim, já viu? Quem já viu? Eu já vi. Você já viu? Essa é a expressão da mediocridade. Por quê? Nasci pelado, banguelo, careca, o que vier agora é lucro. Qualquer coisinha que vier já estou no lucro. Irmão, com coisa que Deus tem qualquer coisinha para você. Mas essa mulher era o tipo de pessoa assim. Era o tipo de pessoa, querido, que se contentava com mais ou menos. Irmão, ouça o que eu vou te dizer, olhe para mim.
Olhe para mim. Olhe para mim de todo o coração. Eu vou falar uma coisa muito dura para você hoje. Olhe para mim, por favor. E preste atenção. Se você é uma pessoa que gosta de mais ou menos, você vai ter sérios problemas nessa igreja. Porque, primeiro, a sua mentalidade vai ser mudada. Isso vai ser bom, mas você vai ser confrontado. Ou, em segundo, você não vai se adaptar nesse lugar. Porque eu vou dizer algo para você, irmão. Você tem uma coisa que me tira do sério. É o mais ou menos. Porque mais ou menos para mim, irmão, é a expressão da mediocridade. E eu te digo em nome de Jesus. Tem muita gente que quer viver com um negocinho, vivendo uma vidinha, tendo um tempinho para fazer um negocinho, para comer um bocadinho. Está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? Isso não é a vida que Deus tem para você. Essa era a vida que aquela mulher tinha. Agora, veja bem. Olhe para mim. Quando Jesus chega para aquela mulher e fala assim: olha, dá-me de beber. Ouça bem isso. Você acha que Jesus precisava da água dela? Sim ou não? Então por que Jesus pediu água para ela? É porque era ela que precisava da água dele. Quantos estão comigo, digam amém. E aí, irmão, eu te pergunto, então qual era a sede que aquela mulher, que Jesus tinha naquele momento? Ele tinha sede, era da vida daquela mulher. A sede que estava nele era a sede de ganhar aquela vida. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele disse: tenho sede. Querido, eu quero dizer algo para você. Jesus é o Senhor do universo. Jesus é a rocha que foi ferida por Moisés, da qual saiu água. Jesus é a fonte de água viva. Como que a fonte de água viva pode sentir sede? Então naquele momento ele estava dizendo: eu tenho sede da vida desse homem que pregou os pregos nas minhas mãos. Eu tenho sede da vida desse soldado que me açoitou. Eu tenho sede da vida dessa pessoa que colocou a coroa de espinhos na minha cabeça. Eu tenho sede da vida daquele que me cuspiu. Eu tenho sede da vida daquele que me maltratou. Eu tenho sede da vida daquele que me traiu. Eu tenho sede da vida daquele que me abandonou. Eu tenho sede da vida daquele que falou mal de mim. Eu tenho sede de vidas. Era essa sede que ele tinha. Ele tinha sede da minha vida e da tua vida também. Só que observa, quando Jesus ele pede água para a mulher não deu água para ele, Christian. Ela ficou debatendo com ele ao invés de dar logo água. E na cruz do Calvário, quando ele pede água, dá um vinagre para ele. Observa, querido, que as duas respostas que ele recebeu não foram das melhores. Uma ficou debatendo e o outro deu vinagre. Eu creio que aquela sentença liberada na cruz do Calvário dizendo tenho sede, ela está ecoando hoje aqui. Jesus ele está dizendo: eu tenho sede de vocês. Eu tenho sede do seu marido, eu tenho sede da tua esposa, eu tenho sede do teu filho que não está aqui, eu tenho sede do teu vizinho que não está aqui, eu tenho sede do teu patrão, eu tenho sede do teu funcionário, eu tenho sede da tua família, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: o que você está dando para ele como resposta? Vinagre? Ou você está saciando a sede dele? Pastor, o que é dar vinagre? É quando Jesus fala aqui: eu tenho sede de vidas. E você fala: eu não tenho tempo de liderar a célula não.
Eu estou andando meio chateado, não quero saber de discipular ninguém, não quero cuidar da vida de ninguém, não. Você está dando vinagre para o Senhor. Sabe quando você está dando vinagre para o Senhor? É quando você está aqui, querido, e você não prega para ninguém, não convida ninguém para vir num culto. Você está dando vinagre para Ele. Sabe quando você está dando vinagre para o Senhor? É quando você está abandonando o seu chamado para viver as coisas dessa terra. Sabe quando você está dando vinagre para o Senhor? É quando você não está vivendo no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que você foi criado para fazer. Você está dando vinagre. Mas aquela mulher, ela foi diferente. Porque quando ela entendeu a sede que o Senhor tinha, e quando ela foi saciada da sede que ela tinha, olha o que diz João 4, versículo 35 e o 39. Jesus falando: não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus tem sede para salvar vidas. Jesus tem sede para salvar o pior dos pecadores. Jesus tem sede para salvar o pior ser humano da face dessa terra. Ele tem sede. E eu e você somos aquela mulher. Ou somos como aquele soldado. Será que você está disposto a saciar a sede do Senhor? Olhe para mim, psiu. Quanto tempo tem que você não convida ninguém para vir no encontro com Deus? Há quanto tempo tem que você, querido, não convida ninguém para vir num culto, para vir na sua célula? Há quanto tempo tem que você não fala do amor de Deus para ninguém? Jesus até hoje está dizendo: eu tenho sede. E a minha pergunta é: o que você tem dado para Ele? Vinagre? Com as suas angústias, lamentações, com seus mimimis, com as suas outras prioridades? Eu quero dizer algo para você, querido. Jesus tem sede. Jesus tem sede não só de salvar vidas, mas Ele tem sede de mudar a tua história. Ele tem sede de restaurar o teu casamento. Jesus tem sede de mudar a tua vida financeira. Jesus tem sede de te curar de qualquer doença. Jesus tem sede, querido, de te curar das doenças da alma. Jesus tem sede de te curar da depressão. Jesus tem sede, querido, de transformar a sua vida de maneira poderosa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos.